Olá, eu sou Luiz, E eu sou a Luciana. nós somos uma família, temos dois filhos, Nicolas e Clarice. Nicolas e Clarice, e vivemos em Barcelona, na Espanha. E vamos compartilhar com vocês um pouco do que é viver em Barcelona. Qual a maior pergunta que as pessoas fazem pra gente? Por que vocês foram para a Espanha? Uhum. Essa é a maior pergunta. Bom, a resposta eu acho que dá pra gente fazer em duas partes. A primeira é por que a gente decidiu sair do Brasil. É. Eu acho que essa é a principal parte da resposta. Né? Há algum tempo. Para ser sincero, desde que a gente casou e passou a lua de mel nos Estados Unidos, nunca mais a gente quis viver no Brasil. Isso. O sonho era viver O nos Estados sonho, Unidos. de certo, era viver nos Estados Unidos. Na verdade, mais precisamente em Orlando, na Flórida. Como Nova York, qualquer lugar nos Estados Unidos, mas sim, a gente ia constantemente para Orlando. Isso virou uma constância, assim, sempre que a gente conseguia, a gente ia passar férias em Orlando. E praticamente a gente sofria de depressão pós-Orlando quando chegava no Brasil e passava um ano em depressão esperando por voltar de novo para os Estados Unidos para passar nem que fosse só 2 semaninhas de férias lá. Porque simplesmente era uma vida mais organizada, tudo mais. O O trânsito, trânsito, as pessoas. Era que são assim e tudo isso é assim por uma questão de muito mais controle que talvez no Brasil não tenha. Mas o fato é que a gente nunca se sentiu em casa no Brasil. A gente podia estar com a nossa família, ter amigos, tudo isso, mas a gente não se sentia vivendo no nosso país ou no nosso ambiente. A gente tinha uma série de fatores familiares e de amigos que faziam com que a gente quisesse até continuar lá com eles, mas viver no Brasil deixou de ser algo que era encarado como viver no nosso lar, não era mais o nosso lar. Não. Né? E a situação depois dos anos começou a só piorar, principalmente questão de segurança, né? A gente, A gente morava depois de um casal, passou a ser um casal com um filho. a gente morava no Morumbi, aí A foi gente pra morava no Granja. Morumbi, fugindo um pouco já da movimentação e dos riscos e tudo mais, fomos morar na Granja Viana, num condomínio, murado, vivendo lá dentro na ilusão de segurança, para poder criar o nosso filho como a gente um dia foi criado, livre na rua, brincando, jogando bola, fazendo tudo o que quisesse. Mas isso depois de um tempo também começou a não bastar, né? Porque a gente via na nossa A volta, gente via né? que à nossa volta as coisas ainda estavam acontecendo e Isso. chegaram a acontecer. A gente ia visitar um familiar, mas tinha medo de passar pela rodovia à noite porque era perigoso, ou pela avenida porque tinha assalto. Não, ó, não passa na rua. Quem não tá acostumado a escutar, não passa na rua X porque lá tem muito assalto. É, Né? E eu mesmo fui assaltado 2 vezes no trânsito, uma vez me fizeram um sequestro relâmpago e a última foi dentro da farmácia. e a última foi tiroteio dentro da farmácia na Granja Viana. Então assim, acho que foi o limite, né? Foi quando a gente falou assim, não, da próxima você acaba levando um tiro, é melhor a gente ir embora daqui. E parece que tudo apontava pra gente vir embora também, porque todas as vezes que a gente fazia algum plano de comprar um imóvel, de estabelecer raízes, nada dava certo. Dava ruim. Nada dava certo. Dava. Sempre dava alguma coisa errada, a gente sempre dava pra trás. Bom, com isso cada vez mais então a gente foi tomando a decisão de temos que ir embora. Mas a gente sempre focava nos Estados Unidos. A gente sempre. Estados Unidos. No começo a gente continuou sempre batendo na tecla. Vamos ver se a gente vai, o famoso vamos para lá de turismo, dá um migué, fica e começa a procurar emprego e não sei o que, sempre buscando alternativas. Não, e se a gente pegar um dinheiro, investe, abre um negócio, aí tem um visto disso, um visto daquilo que permite que a gente fique. Enfim, ia ser uma trabalheira, uma burocracia e sempre envolvia alguma questão de risco de não dar certo. Mas, na verdade, o Luiz sempre falou em vir pra Espanha. Eu Eu sempre, que era mais resistente. eu sempre tive um pezinho aqui Porque na Espanha por causa da família. Eu não queria, eu queria Estados Unidos, eu queria o consumismo, eu queria Target, eu queria Walmart, eu queria, né, a Disney.
Disney. E aí um dia eu virei e falei, quer saber? Bom, Vamos pra Espanha então. Então, o porquê sair do Brasil foi isso. É. Agora, e Espanha? Por quê? Bom, como a situação começou a apertar e a gente começou a ficar desesperado para vir embora, para sair do Brasil de qualquer maneira, a gente começou a analisar outras opções. A questão de por que não a Espanha? E aí a Luciana finalmente, vendo os vídeos de muita gente que mudava para cá e que aqui tinham o bom dos Estados Unidos em relação à educação, saúde, à Saúde nos Estados cultura. Unidos nem tanto, mas Não, assim, mas acesso à saúde. Lá que, você lá que ia é, ser uma fortuna, mas também tem acesso é, à saúde. Aqui na Europa a gente ia ter, mas com a parte que de viver no Brasil, de certa forma, todo mundo gosta, que é de ter um pouco mais de tempo para descanso, de tempo para família. Nos Estados Unidos o ritmo é um pouco mais workaholic, realmente as pessoas trabalham muito mais por ano do que na América Latina e na Europa, em específico aqui na Espanha, a gente descobriu que a gente conseguiria ter a união dos dois mundos. A gente ia ter o que a gente queria dos Estados Unidos em termos de segurança, cultura, lazer, consumismo. consumismo. Ela não tira o consumismo da cabeça. Ué, é verdade. É verdade. Aqui a coisa que a gente mais usufrui é da Amazon, que funciona e entrega na porta da nossa casa no dia seguinte, às vezes no mesmo dia. Pois é. Então, assim, esses são alguns pontos. Mas não quer dizer de gastar dinheiro. Não é gastar dinheiro, mas é de ter acesso ao que a gente ter quer. acesso ao que você quer a um preço justo. Exato. Eu posso comprar um iPhone se eu trabalhar por um ano e guardar um pouquinho por mês. Mas, não, digamos que eu sou uma trabalhadora que ganha um salário mínimo. Se eu juntar um pouquinho do meu salário mínimo todo mês, no final de um ano eu posso trocar o meu celular. Exato. Posso comprar um celular de ponta. De ponta, Eu não posso xing-ling. eu posso ter um plano de celular bom, que funciona Wi-Fi, que funciona 4G, que... Né, o isso consumismo no acessível. sentido de ter acesso aos bens de consumo, assim, não necessariamente sair gastando à Não toa. sair gastando, mas assim, você tem acesso e qualquer um pode ter, desde que trabalhe, que seja legalizado, que tenha papéis. É claro que você não vem pra cá, vou viver a vida, mas eu não tenho cidadania, Não, aí é difícil também, igual no Brasil. Sim. A gente tá veio falando... com a cabeça feita, a gente veio pensado, planejado. Foram praticamente 2 anos de planejamento. Foi um ano só querendo sair do Brasil. Exato. E um ano planejando. Tanto que foi um planejamento que, quando aconteceu, ia ser mais uma fase bem difícil pra gente. A próxima fase, que é depois que a gente chegou aqui. A gente teve vários fatores envolvidos realmente na nossa mudança. As crianças também foi um fator, né? A gente sempre se conscientizou de que o Brasil estava cada vez mais deixando de ser um lugar onde a gente via um futuro para os nossos filhos crescerem de maneira tranquila e onde eles teriam educação, segurança também como a gente desejava, e lazer e outras necessidades básicas, digamos, né? Eu não queria viver, por exemplo, como meus pais viveram, esperando para saber se eu voltava da faculdade, se eu ia chegar em casa em segurança. Onde já se viu você viver num país onde, né, você tem que ficar com vela acesa e rezando para ver se o teu filho, como ele está vindo de transporte público ou de carro, porque já não faz uma diferença ser assaltado em qualquer lugar no Brasil. Então, se você vai chegar em casa em segurança, né? Enquanto que aqui, na Espanha, o nosso filho vai para a escola e volta de ônibus de linha, ônibus público, isso com 11 anos de idade, sozinho, sem perigo nenhum, sem ter medo. E é uma das coisas que ele mais gosta. E mesmo se fosse... A gente mora numa cidade pequena, mas mesmo se fosse em Barcelona, ele teria a mesma tranquilidade, teria o mesmo acesso, teria as mesmas condições que tem aqui. Bom, assim... A gente vai falar sobre vários aspectos, né? Sobre viver em Barcelona, sobre como é viver aqui.
Não é a ideia falar sobre como tira visto, como consegue pegar o documento, como, né? Não é a ideia falar nada dessas Mesmo partes porque burocráticas. nós temos um caso muito O nosso diferente. caso é extremamente específico e fora da curva, Totalmente. tá? Esse é o primeiro vídeo, a primeira etapa. A gente só queria explicar um pouco então o que, por que a gente veio, né? Então, essa é a razão. E por que ir para a Espanha? Bom, eu sou filho descendente de espanhol, tenho facilidade, tenho nacionalidade. Aí então, quando a gente realmente tomou a decisão, ok, então vamos para a Espanha. Mas e para onde na Espanha? Vamos para Madrid. A gente veio para Madrid de passeio e falamos assim, não, aquele inferno na Terra a gente não quer morar de jeito nenhum. É porque é mais uma cidade de É uma pedra. cidade de pedra, tem muita cultura, mas ainda assim não deixa de ser muito diferente de São Paulo. E a gente não queria viver em São Paulo. Já lá atrás, quando a gente mudou do Morumbi para a Granja Viana, já foi saindo dessa muvuca que é viver na grande cidade. Então a gente começou a analisar outras opções. E aí chegamos a cogitar Valência, Alicante, por serem cidades mediterrâneas, por terem um clima semelhante com o clima de São Paulo em alguns aspectos. Mas aí veio a outra questão. Bom, chegando lá, a gente vai viver lá, precisamos trabalhar, precisamos ter fonte de renda. Como é que é o mercado? Bom, aí é a questão do mercado de trabalho. Ele é mais forte em Madrid e em Barcelona. Madrid a gente não queria, Madrid já estava descartado. sobrou Barcelona. Onde, para nossa sorte também, a gente tinha um casal de amigos vivendo aqui e que depois disso a gente entrou em contato com eles e eles começaram a ajudar a gente com algumas informações que a gente precisava para tomar de vez a decisão de vir para cá. A parte da viagem, mudança, estabelecimento e tudo mais a gente conta depois no próximo vídeo.